Oi para você que está aí sentadinho na nossa fileira VIP. Hoje a gente está falando um pouco mais sobre um espetáculo que tem a Sandra Corvelloni no elenco. Oi. Um espetáculo que com certeza vai mexer com o público, principalmente porque eu acho que fala da relação entre mãe e filho, filho e mãe. Acho que é uma coisa que realmente está muito presente. Vicente River é o nome do espetáculo. Isso. E a Sandra está aqui para conversar com a gente, contar um pouquinho dessa história. A Sandra é a mãe na história, né, Sandra? Sim, são 2 atores só, né? Eu e o Thales Cabral, que faz um garoto de 17 anos, e eu, que faço eu na minha idade mesmo. O que a gente pode falar dessa peça, Sandra? Então, essa é uma peça que não dá para sair do teatro do jeito que a gente entrou, porque ela discute um assunto muito pertinente, assim, para a gente em todos os momentos, né? Hoje a gente fala mais sobre isso, mas eu acho que é um assunto que sempre foi um assunto tabu, que é a homossexualidade, a violência, o preconceito em relação a isso. Aí a gente fala assim, mas as coisas estão bem melhores, né? As coisas não são mais tão assim difíceis. Mas não é verdade, né? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que o Brasil é campeão em violência contra travestis, né? Sobretudo. E então essa peça, como ela fala dessa mãe que perdeu um filho por esse motivo, que o filho dela é assassinado por uma gangue. Eu não fumo. Bom garoto. Foi o médico que me aconselhou a começar a fumar quando eu estava grávida. Sério? Vai te deixar mais calma, ele disse. Hoje em dia eu ia morrer de medo de gerar um bebê deformado. Não tô fazendo piada não, essa história do bebê deformado, você nunca ouviu falar? Não necessariamente uma gangue que saiu de casa para fazer isso, mas sabe essas loucuras coletivas assim que acontecem? Que as pessoas agem sem pensar, né? E depois você fala, como é que eu fiz isso, né? Eu não sou violento, mas de repente você está numa situação que você vai nessa violência coletiva, nessa coisa que a gente vai armazenando no nosso inconsciente. E acontecem essas coisas horríveis, né? Que a gente escuta, né? Vira e mexe a gente escuta. É só a gente ler os jornais ou ver os noticiários que a gente ouve, né? Vê, lê sobre essas mortes violentas e tal. E essa mulher que perdeu esse filho, que é a minha personagem, a Anitta, ela recebe a visita de um garoto, de um adolescente de 17 anos, que é o Dave. E aí a história começa, ela contando por que esse garoto estava andando atrás dela. Desde a morte do filho dela, durante 3 meses esse garoto fica andando atrás dela e aí ele vai para o apartamento dela e eles começam uma conversa. Quem é você? O que você tem a ver com a morte do meu filho? Por que você está me perseguindo? E assim vai. Qual que é a importância, Sandra, de abordar um tema tão atual, tão presente e, como você disse, que todo dia a gente lê nos jornais? Acho que você disse até no início, as pessoas saem diferentes, né? A missão do teatro também é essa, né? Então, a minha personagem, a Anitta, ela é preconceituosa, porque ela é uma pessoa que parece, assim, estar em sintonia com as coisas, mas é uma mulher que está numa situação muito difícil, que perdeu um filho há pouco tempo, né? Mas nas coisas que ela conta para esse garoto durante esse tempo do espetáculo, ela vai revelando que ela não sabia muito sobre a vida do filho dela. Né? Ela amava o filho, eles eram amigos, moravam juntos, ela é mãe solteira e tal, mas aí ela conta dos conflitos que ela teve com os pais dela, né? Esses conflitos de gerações e tal. Mas ela não sabia de verdade o que o filho era. Quando o filho morre nessa situação e sai no jornal vítima homossexual, o mundo desaba na cabeça dela. Não que ela não soubesse, acho que ela sabia, mas ela não assumia isso. Então eu acho assim que para os
para os pais que assistem esse espetáculo, eu acho que assim é uma chance de você pensar que você pode aceitar o seu filho antes que aconteça alguma coisa, entende? Porque você pode, de uma certa forma, ajudá-lo eu acho que a gente não consegue proteger os nossos filhos dessa loucura toda, né? Que é o mundo e a violência e tudo mais, mas eu acho que durante os ensaios a gente conversou muito sobre isso, que eu acho que muitas coisas ruins que acontecem é porque o sexo é esse tabu todo que a gente cria, que a gente aprende através das religiões, através, né, da nossa educação, da sociedade, da moral. E isso atrapalha muito, porque se não fosse essa coisa, se a gente não ficasse pensando assim, é errado aquilo que a pessoa está fazendo, é errado um homem gostar de outro homem, é errado uma mulher gostar de outro. Por que errado? O que tem de errado nisso? O que afeta você como pessoa? Então, eu acho que quem assiste essa peça, acho que sai pensando o que é mais importante, né? Para sua família, você tem um filho, você vive com esse filho e é importante que esse filho seja feliz, seja pleno, que você também se sinta bem em relação a isso, né? Então, eu acho que a peça dá oportunidade para esses dois personagens, para essa mulher e esse jovem, para eles repensarem o caminho deles e a maneira como eles enxergam as coisas, né? E é uma redenção, assim, uma redenção tardia para ela, sobretudo, né? Que perde o filho, que é a única pessoa que ela tem. Mas é uma redenção no sentido de que ela pode pensar, será que eu conhecia meu filho mesmo? Por que eu não dei a chance de conhecer ele mais de perto, né? Então a peça traz muitas questões assim de relacionamento e de você aceitar as escolhas do outro, né? E você recentemente fez a novela Outro Lado do Paraíso. Isso. Foi sucesso absoluto. Foi E tratava muito forte. de um tema também que a mãe não enxergava o que estava acontecendo com a filha, né? Exatamente. Por muitos momentos. E eu acho que... Então, é um tipo de cegueira também, né? Eu acho que assim, às vezes a gente ama tanto o filho e fica com medo de saber realmente o que está acontecendo, né? Em vários aspectos, né? No caso da novela, por exemplo, ela não queria enxergar que o homem, o qual ela amava, que ela tinha dividido a vida, que ela fez planos com esse homem, que ela tinha, né, uma vida boa, digamos, aparentemente com esse homem, ela não conseguia aceitar que esse homem fosse capaz de fazer. E o cinema? Cinema, eu acabei de fazer um filme agora, que é a cinebiografia do Allan Kardec, muito bacana, com Wagner Assis, que é o diretor, roteirista também, junto com o J.C. Baião. E é um filme muito bonito também, muito profundo, assim, amoroso e surpreendente, porque eu não sabia quase nada sobre Allan Kardec, achava que Allan Kardec, a pessoa que foi lá e escreveu sobre, né, o espiritismo e tal, e não é nada disso, né, não é nada disso, assim, é um filme surpreendente porque quem foi Allan Kardec antes de ser Allan Kardec. Então é bem legal, assim, as pessoas vão se surpreender bastante com esse filme. Você estava com infantil também? É um infantil que agora vai viajar, né? A gente vai fazer umas cidades do interior com a operetinha do Sapato Falador, que é muito fofa, que eu dirigi. A primeira direção sua, infantil? Não, eu dirigi um outro infantil há muitos anos atrás. E nas escolas também que eu dou aula, eu acabo dirigindo, né, um pouco também, assim. Mas fazia muito tempo que eu não dirigi um infantil e foi bem bacana também. E tem um outro filme também para estrear agora em novembro, que é o 10 Segundos, que é a história do Éder Joffre. Estou nas biografias, nos rings. Deve estrear em novembro, por aí. Vai reforçar o convite, então, espetáculo em cartaz no Sesc Vila Mariana, até 29 de setembro. Sessões às sextas, às 8h30, aos sábados, às 6 da tarde. Olha que horário bacana, hein? Ingressos a preços super populares, apenas R$20.
E o Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, número 141, aqui em São Paulo. Sandra, quero te agradecer, tá? Pelo carinho com a gente. Parabéns e muito sucesso. Obrigada. Olha, espero vocês lá. A peça é muito bacana, muito bacana. Levem lencinhos, tá?